Então, queridos, orando ao Senhor, né? E a gente está falando sobre os valores do nosso ministério, os valores que tem ali naquele painel. E o valor que nós vamos falar hoje é a integridade. Amém? Então, eu vou começar falando o significado do que é ser íntegro. Ser íntegro é ser inteiro, completo, perfeito e exato. A palavra integridade está na integridade de quem fala. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Amém? Então, guardemos firme a nossa confissão de fé. Guardemos firmes a nossa vida em Deus. A nossa vida, o nosso congregar, o amor ao próximo, a ajuda ao próximo. Amém, queridos? Você gostaria de, se você estivesse errando, indo para um caminho errado, já aqui no precipício, vamos dizer que isso aqui é você, e você já caindo, uma pessoa vir te socorrer e te puxar para perto, você gostaria disso? Amém? Então é isso que o Senhor aguarda de mim e de você, que a gente se guarde firme, a nossa confissão de fé, a nossa vida firme no caminho do Senhor, e ainda mais estar ajudando o próximo, e não deixar de congregar, mas estar sempre, diga sempre, ativo na igreja, sempre estar firme no Senhor. Ah, mas Deus está vendo, irmã, os dias que eu vou para a igreja, com certeza Ele está vendo. E eu não estou aqui te trazendo condenação, amém? Porque nós vamos falar de integridade. E você vai ver no decorrer da ministração, nós temos muito a falar. Você vai ver coisas que Deus pode fazer na nossa vida se a gente estiver firme nele. Se a gente estiver próximo a Ele. Mas como é que eu fico próxima? Sempre congregando. Ah, mas às vezes eu não posso vir. Não tem problema, congrega online, mas esteja conectado. Amém? Mas se você pode vir, vem. Não deixa a tua alma te vencer. Queridos, tem dias que a gente vem cansado. É ou não é? Todo mundo trabalha. Não é verdade? A gente trabalha, nem que seja em casa, a gente trabalha. E muito. Né? Quem pode me afirmar isso? A gente trabalha muito, e quem trabalha fora e trabalha em casa, não é verdade? Mas a graça do Senhor nos assiste. A graça do Senhor, ela nos dá força e ela nos capacita para estarmos aqui, perseverando na obra do Senhor. E junto, na comunhão dos santos, na comunhão com o Senhor, o congregar coletivamente, existe uma unção diferente, queridos. O estar aqui, vendo o seu irmão, mesmo que ele tenha defeitos, assim como você. Amém? Você sabia disso? Eu tenho defeito, você tem defeito, e a gente vai se afiando. Amém? Mas como é que a gente vai se afiar se a gente se separa e a gente não quer estar próximo? Ah, não, aquele irmão dá muito trabalho. Oh, eu prefiro me afastar. Realmente, tem pessoas que a gente precisa se afastar e ficar orando. Não se intrigar, eu estou dizendo se afastar no ver menos,
né? Parar de estar tendo tanta comunhão, porque tem pessoas que realmente pensam diferente, não vai edificar a minha vida, a sua vida. Mas eu quero dizer, no irmão, na igreja, no estar aqui, a unção disponível que nós temos no congregar coletivamente. Amém? Você sabia que Jesus, era costume de Jesus ir na sinagoga? A sinagoga era a igreja. Então era costume de Jesus congregar. Era costume de Jesus estar sempre firme. Calma, fica aqui comigo. Foi só um botão do controle que apertamos sem querer. Fica aqui. Então, Jesus, ele ia sempre ter comunhão com o Pai. Jesus, ele tinha uma vida íntegra diante do Pai. Ele se afastava alguns momentos para orar ao Pai, mas ele não deixava de congregar. E ele não deixava de ter comunhão com os discípulos dele. Ele não deixava de ter comunhão com ninguém. Amém? Então, vamos ficar firmes e constantes. Aleluia? Amém. Diga, eu sou firme. E sempre abundante na obra do Senhor. Aconteça o que acontecer, estamos aqui firmes na obra do Senhor. E Ele nos guarda, Ele nos protege. Amém? Ele está sempre conosco. Vai lá volta aí, Hebreus 6:17. Hebreus 6, 17 e 18. O contexto, na minha Bíblia, fala sobre a imutabilidade da promessa de Deus. Então, o contexto todo, ele está falando sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Amém? Aí no 17, ele diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, queridos, aqui está falando sobre a promessa, que ele fez a Abraão, e ele diz que é impossível que Deus minta. Então, você tem promessa de Deus? Amém. Qual a promessa de Deus que você diz assim, não aconteceu ainda, irmã, está tão difícil, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, isso não vai mais acontecer. Você tem alguma que você já pensou? Levante sua mão. Eu tenho. Eu tenho promessas de Deus que eu já achei que era coisa da minha cabeça, mas Deus tem trabalhado. Diga, Deus está trabalhando. Deus, Ele não faz do meu jeito nem do seu jeito, queridos. Amém. Diga glória a Deus por isso. Deus, Ele sabe mais do que eu e do que você. Mas Ele permanece íntegro. Ele não vai mudar. A palavra dele não vai mudar. Não vai mudar, nunca. Vai lá para Mateus 24, 35. Só para a gente afirmar o que eu estou dizendo, viu? Tudo passa, tudo nessa vida passa. Pressão passa, desafio passa, dificuldade passa. É uma boa notícia, não é? Tudo passa, mas a palavra de Deus, ele não muda. Ele não muda, as promessas dele, ele não vai desistir de você. A não ser que você queira desistir. Mesmo assim, Deus ainda persevera na sua vida. Você sabia disso? Que mesmo que você desista, Deus, ele vai encontrar um espaço para te puxar para perto. Agora permanece com o seu coração aberto. Se deixa ser levado pelaquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? É melhor se render. Mateus 24, 35.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, tudo passa. O céu, a terra, as pressões, até as profecias passam. Você sabia disso? Mas a palavra do Senhor, ela permanece. Ela permanece para sempre. Mas para que as profecias se cumpram, tudo que foi dito ao meu respeito, eu e você precisamos estar firme, confiante, obediente, perseverante, fervoroso. E como eu vou me manter fervoroso? Congregando, servindo ao Senhor, tendo uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Amém? Malaquias 3:6, a gente vai abrir bastante a Bíblia, vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu amo abrir essa palavra que é poderosa, nada mais poderoso do que ela, viu? Mateus 3:6. Malaquias, desculpe. Obrigada, vocês estão atentos, glória a Deus. Malaquias 3:6. Isso é o Senhor falando. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos, não sois consumidos. Olha que notícia boa. Nós não somos consumidos, porque Deus, ele não muda. Porque aqui ou ali, a gente erra em alguma coisa, a gente tropeça em alguma coisa. Já pensou se Deus jogasse a gente fora? A gente estava frito, não estava não? Se todo o erro que a gente tivesse, o Espírito de Deus, porque você sabia que às vezes a gente tem uma direção de Deus, ou a gente não tem direção nenhuma, mas a gente sente um freio. Você sabe o que é um freio? Eu não sei porque eu não estou conseguindo, eu acho que eu não devo tomar nenhuma atitude, esse é um freio. Então, às vezes, a gente vai e ultrapassa. Você está caminhando ali na Floriano Peixoto, tem um sinal. Aí, se você ultrapassar aquele sinal, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma consequência. Você vai ter uma multa e você vai pagar um preço. Né? Foi a STTP que quis você pagasse aquele preço? Ela te marcou e disse, não, hoje eu vou lhe pegar. Foi eles? Não. Então, Deus, ele não vai te pegar. Então, não erra. Porque não é Deus quem faz a gente pagar preços. São nossas escolhas erradas, são a nossa falta de obediência, a nossa falta de temor às vezes. Não, mas, é porque, irmão, olha, não, isso não dá pra mim. Misericórdia, olha, obedecer, né? Vamos falar, obedecer às autoridades, vamos entrar nisso bem rapidinho, obedecer às autoridades. Irmão, não concordo com isso, não. Misericórdia, isso é muito difícil, isso é muito diferente do que eu penso, do que eu creio. Irmão, nós não precisamos estar aqui na terra indo contra uma autoridade. A Bíblia diz que nós vamos atrair maldição para nós, e a Bíblia sabe o que está dizendo. Então, se a gente concorda, se a gente não concorda, irmã, deixa as autoridades com Deus. Ore. Amém? A nossa parte aqui na terra de fazer é orar pelas autoridades. Mas, irmã, a minha autoridade ela não está sensível ao que Deus tem para mim. Persevere. Amém? Persevere, esteja orando pelas suas autoridades. Eu estou falando em autoridades eclesiásticas, né? Persevere pelo seu pai, pela sua mãe, ore. Eles são muito injustos comigo. Ore por eles. Deus vai tratar no coração deles. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz também que o coração do rei está na mão do Senhor. E Ele inclina para a sua vontade. É Ele, não sou eu nem você. Mas como Deus vai fazer isso se eu e você não fala para o Senhor que está nos incomodando? Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Quem inspirou a palavra? Foi o Senhor. Vai lá para 2 Pedro 1:21. Glória a Deus. Obrigada, Pai, pela sua palavra. Aleluia. Te agradeço, Pai. 2 Pedro 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, nenhuma profecia, nada de que nós recebemos da parte de Deus, através da boca de algum profeta, através da boca de um homem de Deus, qualquer pessoa pode profetizar. Você sabia disso? Não só o profeta. Vocês aprendem isso melhor no Rema, e no finalzinho eu vou falar sobre uma escola que eu amo, que transformou a minha vida, e vocês vão ficar bem animados, amém? Então, nenhuma profecia, nenhum homem fala por vontade humana. Nenhuma profecia ela é dada por vontade humana. Amém, igreja? Ninguém fala se não for da parte de Deus. Pode haver uma falsa profecia? Pode haver uma falsa profecia. Mas você tendo comunhão com Deus, você vai discernir na hora o que vem de Deus e o que não vem. Amém? Então, por isso é importante a gente estar sempre unido com o Senhor, sempre congregando, sempre estar ali, se edificando com os irmãos, exposto à palavra. A gente fica exposto à palavra, queridos, indo para a igreja. Essa é a melhor forma da gente estar firme, da gente estar guardando firme a nossa confissão de fé. Amém? Vamos para 2 Timóteo 3, 16. Segundo Timóteo 3,16 fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu e você, nós dependemos da unção, do poder de Deus, mas da palavra. Amém? Nós dependemos da palavra. A palavra é o próprio Deus falando conosco. Então, eu e você, às vezes a gente, quem aqui já teve aquelas caixinhas de promessa? Vocês sabem o que é caixinha de promessa? Que tinha aqueles versículos dentro que a gente fazia assim: Senhor, fala comigo hoje, né? Já passou por isso ou foi só eu? Todos nós já passamos por esse tempo, não é verdade? Mas graças a Deus que Deus abriu nossos olhos e nos instruiu como nós devemos andar. Glória a Deus por isso, né? Mas nós precisamos da palavra. Eu quero que Deus fale comigo, vá ler a palavra. Deus pode usar um homem ou uma mulher, pode usar até um louvor. Uma vez, né, eu olhando para a foto do fundador do nosso ministério, o apóstolo Banda, ele já partiu para o Senhor. E uma vez, eu olhando, acho que era o livro dele, não, era uma revista Conexão, que a gente não tem a revista Conexão da Luminai. E eu olhando para aquela matéria e tudo, e eu, meu Deus, hein, que pena que o pastor Banda se foi. Ele era um homem de Deus. Aí quando eu olhei assim para aquela revista, eu olhando para os olhos dele, na hora Deus falou comigo. Aí eu disse: hoje eu estou ficando doida. Mas não era não, Deus estava me dando uma resposta. Na minha vida, aquele homem marcou a minha vida. Ele marcou a minha vida, assim, ele era muito, direto no que ele tinha para dizer. Então tinha pessoas que se machucavam com ele. Que, não, ele é muito grosso, mas não era. Ele não media as palavras para falar, não. Ele falava a palavra como ela era. Se você tivesse errado, ele falava e pronto. Quem aqui já passou por isso? Muitos, né? Graças a Deus. Que não estou só nesta. Então, o pastor Banda, ele era muito claro. E uma vez, né, eu vendo essa revista, eu estava precisando de uma resposta do Senhor. Não estava, como é que eu posso dizer? Eu não estava com coragem de fazer algo. E quando eu olhei para aquela revista, Deus falou, parecia ele falando comigo. Que ele não falava assim, né? Isso assim, assim, menina. Ele não falava, pronto. Pois foi essa voz que veio dentro de mim na hora, assim. Memórias, né? As memórias dele, de tanto ter ouvido ele, de tanto ter participado dos cultos com ele. Então, queridos, Deus fala conosco de qualquer forma, mas a melhor forma é a palavra dele. Amém? Ela não vai mudar, ela não vai sair do lugar. Você lê um versículo hoje, amanhã ele está diferente. Não, ele não vai estar diferente. Hoje está tudo bem, aí eu escuto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E amanhã vem uma tribulação,
O gás aumentou, está repreendido em nome de Jesus. A gasolina aumentou, está repreendido em nome de Jesus. Um exemplo. Aí, o Senhor não é meu pastor mais não. Aquele versículo, meu Deus, não estou conseguindo mais entender. Não, ele não mudou. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, a palavra de Deus, ela não passa, ela não muda, ela não é mudada, ela não é transformada. Nós é quem somos transformados pela palavra de Deus. Ela não muda. Amém, queridos? Diga, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Nunca. Amém? Vai para Jeremias 1:12. Deus, ele é fiel e ele vela para ver a palavra dele se cumprir na minha vida e na sua vida. Agora, vamos se manter firme? Esse é o segredo. Vamos combinar, amém? Amém. Diga, eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme. Até o cumprimento de cada promessa de Deus. Cada promessa de Deus. Glória a Deus. Jeremias 1:12. Aqui está falando da visão, né, da vara de amendoeira. Você já viu essa passagem? Já? Eu preciso ler? Você quer que eu leia? Eu vou ler só para não ficar um versículo solto, né? Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vê tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí você diz: e o que é que tem a ver a palavra com a vara da amendoeira? A vara da amendoeira ela não vai mudar, assim como a palavra não vai mudar. A vara da amendoeira ela não vai deixar de ser vara da amendoeira. Amém? Assim como o pé de manga não vai deixar de ser um pé de manga para ser um pé de abacaxi, porque eu e você queremos. Não. Essa é a natureza da manga. O pé de manga ele vai ser sempre um pé de manga. A palavra de Deus sempre vai ser a palavra de Deus. Ela sempre vai ser a nossa segurança no Senhor. Ah, mas eu não sei o que fazer nessa situação. Vai para os princípios. Amém, queridos? Eu não tenho direção de mudar isso aqui. Isso aqui não está dando certo, eu não sei o que fazer. Vai para os princípios, vai cumprindo os princípios, vai servindo a Deus, vai orando, vai vivendo para Ele. Que no momento que você menos esperar, você vai ter uma resposta. Porque preocupação, você com a sua mente cheia de preocupação, você não vai ouvir o que Deus tem a te dizer. Você não vai ouvir direção nenhuma. Porque preocupação não vem de Deus. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, entregai tudo a Deus. Com orações e súplicas e ainda ações de graças. Então nós precisamos estar levando tudo diante de Deus. Porque quem sabe o que eu e você precisa é Ele. A hora certa daquilo ali acontecer é Ele. Vai lá para Salmos 33. Deus é quem sabe o que é melhor para nossas vidas. Se você está aqui hoje e teve coisas que você já desistiu, eu quero te dar uma boa notícia. Desiste não, porque Deus não desistiu de você. Amém? Deus não desistiu de você, então não desista do que Ele tem para você. Não desista de jeito nenhum. Nós vamos ler Salmos 33, do 1 até o 9. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos ficam bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, com saltério de 10 cordas. Entoai novo cânticos, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se faz, Ele ordenou e tudo passou a existir. Amém? Então Deus, Ele usou o quê? Diga a palavra.
Diga, eu posso criar o mundo que eu quero ver. Nós temos um livro no Verbo Shop que tem exatamente esse título, né, Jan? Se eu não me engano. Crie o mundo que você quer ver. Então, eu indico esse livro para vocês, esqueci de trazer, eu tenho ele é maravilhoso. Então, lá você vai ver versículos, vai ver testemunhos do autor, você vai ver histórias ali que vai te edificar. Amém? Mas Deus, como foi que Deus criou a terra? Vai lá para Gênesis 1. Foi pela palavra. Então, não subestime o que você pode falar e acontecer. Amém? Gênesis 1, do 1 ao 10. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve o quê? E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e a separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã. Disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntou das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra, e assim por diante. E você pode ler o restante em casa, amém? Vamos ficar por aqui. Então, tudo que Deus falava ia acontecendo. Então, para você hoje sair daqui sabendo que a integridade de Deus, ela não muda. Amém? E Ele te deu o poder de você falar e você ver as coisas acontecerem. Agora, deixa eu te dar uma dica. Não é você amaldiçoar ninguém, não. Você com raiva, você amaldiçoar, não. Porque você vai estragar a vida da pessoa. Porque pode acontecer. Amém, queridos? A Bíblia diz que na nossa língua existe poder de vida e de morte. Então vamos usar o poder da morte para amaldiçoar as obras de Satanás e não para amaldiçoar pessoas. Em nome de Jesus, amém? Tem ninguém aqui assim não, né? Não vou nem olhar. Não vou nem olhar, é melhor, né? Vamos usar o poder da língua para o que Deus tem a fazer na nossa vida, na vida do irmão. Queridos, tem situações que parecem uma luta. Não parece uma luta? Não tem coisas que parecem uma luta? Vocês me arranjorei tanto por isso. Dê ordem. Em nome de Jesus. Temos o livro também, Autoridade do Crente. Também é uma matéria do Rema. Quem já é graduado aqui do Rema, levanta a mão. A irmã Fátima já é, né? Amém? Então, nós já estudamos lá, não foi? A gente já estudou lá sobre a autoridade do crente. E ainda, como se não bastasse, Deus deixou um livro, né? Pra gente ler. Eu já li 2 vezes esse livro. Me acrescentou muito. Qualquer dia eu leio de novo. É um livro maravilhoso, a autoridade do crente. Ali você vai ver que você precisa perseverar em coisas. E que você precisa aprender e crescer espiritualmente com o Senhor nessa área. Sabe por quê, queridos? Porque o poder de ser bem-sucedido, Deus deixou, foi para mim e para você. Eu não estou dizendo que o ímpio ele deve ser amaldiçoado. Ah, não, quem não tem Jesus agora vai viver ruim. Vive não, queridos. Sabe por quê? Porque a chuva ela vem para os bons e os maus, a Bíblia diz. Para quem estiver fazendo o que é certo, a Bíblia diz que a chuva vai vir. Ou seja, a colheita vai vir para quem estiver cumprindo os princípios. Então, por que que eu e você, nós não vamos cumprir princípios? Por que que eu e você, nós não vamos fazer a nossa parte? Seria tolice, né? Da nossa parte, não agir conforme Deus quer. Para quê? Para alcançar o alvo, para viver bem nessa terra, para estar bem sucedido. O que é que Deus disse? O que é que foi dito lá para Josué? Sede forte e corajoso. E se você olhar a história toda de Josué, ele estava com medo, querido. Josué não estava com coragem, não. Se ele tivesse, Deus não tinha dito, seja forte e corajoso.
Amém? Então, existem momentos na vida da gente que era melhor que a gente não tivesse entrado naquele barco. Não é verdade? Você já passou por essa situação? Mas a Bíblia diz, sede forte e corajoso. Então, redobre o ânimo e siga. Dê ordem, fale, que em um momento ou outro a palavra vai se cumprir. Você sabia que essa igreja existe aqui no Portal Sudoeste porque existia um povo orando? Porque existia um povo junto conosco, orando e declarando. A gente vai ver quando a gente não via, não era assim? Quando a gente não via, quando estava tudo contrário. Ainda na época de grupo familiar, né, de igreja nas casas, que a gente fazia aquele... Quem sabe o que é igreja nas casas? Igreja nas casas é uma reunião que tem uma vez mensal, um projeto da igreja sede. E foi de lá que a gente veio. A gente era da sede e Deus nos plantou aqui. Amém? Lá é a casa da nossa mãe, é a igreja mãe. De vez em quando a gente vai lá, mas hoje nós estamos aqui. Então, nós orávamos e a gente declarava, eu creio, Senhor, um dia, uma igreja Verbo da Vida. Não era, Patrício? Eu creio em nome de Jesus, eu creio. Acho que Patrício orou, eu e ele, a gente competia para ver quem orava mais. A gente orava, eu declarava. Quantas noites eu não acordei, guiada pelo Espírito, ore, e eu não estava vendo nada. Isso era uns 5 anos atrás, e eu não estava vendo nada. Ore e declare como vai ser. Ore e diga como é que vai ser. E eu orava, Senhor, eu te agradeço porque existe um povo sedento. Pai, eu te agradeço porque existe um povo unido, que vai fazer essa igreja crescer. Eu te agradeço, Pai, porque eu já vejo o prédio. Você já tem um prédio central. E esse aqui estava em construção. Aqui era um terreno, não tinha nada aqui não. E quando a gente caminhava nessa praça, meu marido, ele sempre via. Mas eu só vejo a igreja ali. Ele me dizia, só vejo a igreja ali. Abri um mercadinho e depois o mercadinho foi prosperar em outro canto, amém? Está prosperando em algum canto, que ele prospere bem muito. Mas aqui está reservado para nós. Então, a gente orava, a gente declarava, a gente falava, Senhor, nós queremos assim. Senhor, nós queremos central, um lugar central, que quem passar conheça que ali tem o Verbo da Vida. Um lugar grande, um lugar que tenha banheiros, um lugar que tenha departamento infantil, que tenha depósito. Queridos, tudo isso foi orado. E hoje nós podemos desfrutar dessa oração, de palavras, de sementes. E a gente declara, Senhor, eu te agradeço por pessoas servindo ao Senhor, pessoas habilidosas, e Deus tem levantado, queridos. E Deus ainda vai levantar mais. Se você quer servir, junte-se a essa carruagem, amém? Estamos aqui para servir ao Rei dos Reis, Jesus, viu? Vai lá para Romanos 15, 4. Tudo se fez pela palavra. Então, persevera no que você tem como promessa. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para os outros, segundo Cristo Jesus. Então, a palavra ela existe para nossa consolação, para nos dar esperança daquilo que Deus tem. Por isso, não aparta da tua boca, não se aparta dessa palavra. Não transfere o poder da palavra por outra coisa. Você não é proibido de ler livros. Nós lemos muitos livros, nós temos muitos livros da editora Rema Brasil. Mas nós não vamos ficar só lendo livros e esquecer a palavra. Amém? Eu amo ler, então eu leio, eu gosto demais. Vez ou outra eu leio, às vezes eu leio 2 livros. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser substituída por nada. Por nada. O que não vai passar? A palavra. Ah, mas eu estou me alimentando de uma palavra que eu recebi 5 anos atrás. Amém, queridos? Você pode relembrar, trazer à sua memória aquele que te traz esperança, mas no dia a dia, as dificuldades, os desafios podem te desanimar. Mas a palavra está aqui, no mesmo lugar, para te consolar e te fortalecer. Amém? Então, leia a sua Bíblia. Você pode levantar a sua Bíblia e diga, a minha Bíblia é a palavra de Deus, escrita para mim. Ela é poderosa para salvar a minha alma. Aleluia.
Vai para 1 Timóteo 4, 9. Primeira Timóteo 4, 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, a nossa esperança, ela deve estar na palavra, que é o nosso próprio Deus. Ah, mas eu confio. Olha, fulano me prometeu. Quem já passou por isso? Fulano me prometeu e de repente fulano não cumpriu. E agora? O mundo acabou. E agora Deus deixou de ser fiel? Deus deixou de ser íntegro? A sua palavra mudou? Diga não. Se fulano, Beltrano, Cicrano, como a gente fala aqui na Paraíba, né? Se ele mudar de ideia, o meu respeito, ao seu respeito, Deus vai levantar outra pessoa que acredita em você. Amém? Mas Deus vai cumprir o que Ele tem para a sua vida. Ah, eu tive uma promessa de emprego e fulano, de repente, ele mudou de ideia. Não tem problema, Deus vai abrir outra porta. Diga aleluia. Aleluia. Se alguém te prometeu alguma coisa, se alguém não conseguiu cumprir, ou porque ele mudou de ideia, ou porque aconteceu alguma coisa na vida dele e ele não pôde, porque às vezes também a pessoa não pode. Acontece, né? Às vezes não é nem maldade, às vezes a pessoa não conseguiu, realmente. Mas se for por maldade, aí entregar essa pessoa ao Senhor e perdoa e vive tua vida. Amém? Mas Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu a nós. Ele não vai mudar de ideia. Queridos, pode passar 20, 30, 50 anos. Deus, Ele vai cumprir. Como nós começamos essa ministração. Eu tenho promessas, eu sei que você tem promessas na sua vida que faz muitos anos que Deus te prometeu. Talvez quando você se converteu. Não é verdade? Desde que eu me converti, tenho promessas do Senhor, que eu já sabia de algumas coisas e começou a acontecer já. Eu já sabia que eu ia casar com um pastor e eu fugia. Eita glória! Eu fugia, eu não queria ser esposa do pastor, eu queria só ser serva. Mas continuo sendo serva. Estou aqui para te servir, amém? Você precisar, eu podendo. Se eu não puder, eu oro e vou estar te servindo em oração do mesmo jeito, viu? Mas nós temos promessas da parte do Senhor. Vai lá para Isaías 55 e ele não muda. Ele não muda. Toda palavra que sai, ela tem um propósito. Por isso que nós precisamos vigiar as palavras que estão saindo da nossa boca. Até em momentos de pressão. Amém, queridos? É fácil? É não. Diga, é possível. É difícil, mas não é impossível. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Aí no 12, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Amém? Esse era um versículo que o pastor Urbano gostava muito, ele ensinava muito a gente. Né? Que às vezes a gente vai tomar uma decisão e a gente não sente alegria. Então não tome. Se você está sentindo tristeza hoje, se você está... Hoje é um dia decisivo para mim. Olha, essa semana eu tenho que decidir isso. Mas eu estou triste. É uma decisão que eu estou triste. Não decida. Você vai se arrepender. Não é o momento, às vezes não é o modo, às vezes nem é a decisão que você está pensando. Amém? Às vezes nem é o que Deus quer fazer. Então se acalme, vá para os pés do Senhor, vá ler a palavra dEle, vá refletir, vá meditar, deixa Ele agir. Amém, queridos? Porque Satanás, ele quer te vencer pelo cansaço. E Deus, ele não quer isso. Deus não quer isso. Deus, ele tem força para nós. Amém? Volta lá para Salmos. Salmo 107. Tem situações que acontecem na vida, eu entendo você. Tem coisas que acontecem que dá vontade. Aquele ditado, né? De chutar um pau da barraca
e adeus, né? Você já teve vontade de fazer isso? Adeus, nunca mais. Calma, muita calma, muita calma. Deus, Ele continua sendo Deus. Amém? Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Então, Ele enviou a sua palavra. Quem era a sua palavra? Jesus. Lá em João, no primeiro capítulo, ele fala que Ele era o verbo e Ele se tornou carne. Amém? Depois você medita nisso. Então, Ele estava lá bem quietinho, lá no céu. Jesus, Ele não tinha necessidade de vir aqui na terra, não, queridos. Jesus, Ele tinha tudo lá no céu. Quem sabe disso? Ele não veio aqui na terra passear por curiosidade. Porque eu quero saber como é a terra, eu quero conhecer a terra. Peraí, pai, me libere que eu vou lá na terra, porque eu tenho curiosidade de saber como é a terra. Não, Ele veio com um propósito. E Deus, Ele enviou Jesus, como diz aqui, enviou a sua palavra e os sarou e o livrou do que era mortal. Ele veio para nos livrar do que é mortal. De tudo que está na terra, de ruim. Ele veio para me livrar e para te livrar. A Bíblia diz que Ele até nos livra de homens maus e perversos. Por que Ele não nos livra de situações embaraçosas? Amém, queridos? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos repetir? Diga: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto eu penso e peço, segundo a fé que está dentro de mim. Amém? Então usa a tua fé para coisas boas na sua vida. Usa a sua fé para as promessas do Senhor, para Deus Ele cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Vai um pouquinho mais para frente em Provérbios 24, 20 e 22. Provérbios 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixeis apartar dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vidas para os que acham e saúde para o seu corpo. Então, vamos voltar para aquilo que a gente estava falando agora há pouco, os princípios. Vamos cumprir os princípios, por mais difícil que seja. Amém, queridos? Qual o princípio? Ontem a gente teve um culto de casais, né? Foi maravilhoso. Se você não estava... Quem estava aqui ontem? Não tá, mão? Não foi bom? Glória a Deus. Foi maravilhoso. E Deus, Ele nos lembrou de coisas, né, que nós precisamos estar atentos. Amém? Então nós, ontem fomos instruídos e lembrados de coisas que nós precisamos cumprir. Então se você não estava aqui, entra aí no canal e assiste. Foi poderoso, foi maravilhoso. Curte e compartilha com quem está precisando. Deixa mais casais serem alcançados pela essa palavra. Foi maravilhoso mesmo. Eles vão voltar ano que vem, né, gente? Vai fazer algo bem legal com eles. Mas o de ontem foi maravilhoso. Então, vamos para os princípios, né? Aqui, o que é que aqui está dizendo? Atentar, né? Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixar apartar do nosso coração. Então, tem coisas, tem poeirinhas, tem coisas ruins que chegam ao nosso coração. Sim ou não? Tem coisas ruins que chegam ao nosso coração, mas eu e você é quem vamos decidir se elas vão permanecer. Amém? Então não vamos deixar o nosso coração ficar preto como essa malha. Amém? Não vamos deixar. No departamento infantil as crianças são ensinadas, né? A musiquinha como é? O sabão lava o meu rostinho, não é? Não tem uma musiquinha assim? Então, lava com a palavra de Deus. Lava com a palavra de Deus a tua vida, o teu coração. Enche a tua mente, ocupa a tua mente com a palavra de Deus.
Ocupa tua mente com a palavra de Deus. Vou dizer pela terceira vez. Ocupa tua mente com a palavra de Deus. Você vai errar menos. Ora mais, você vai errar menos. Vai agora para João 17. A gente já está chegando ao final. Eu tenho quanto tempo, Janderson? 20? Vamos dar uma carreirinha, né? Porque no instante passa. João 17, 14. Evangelho de João, viu? Não a carta, o Evangelho. Lá pertinho de Mateus, Lucas, Marcos. Eu falei o contrário, não foi Lucas, Marcos e Lucas, né? João 17, 14 e 17. Você está recebendo? Amém. Você está confortável recebendo a palavra? Amém. Que é viva e eficaz? Foi fraco. Vocês estão confortáveis? Amém. Glória a Deus. Então, no 14, 17 e 14, ele fala: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Isso era Jesus falando. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal, ou os guarde do mal. Santificai-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, como nós vamos viver bem na terra, uma vida que agrada a Deus? Meditando na palavra. Você percebeu que tudo vai em volta para a palavra? Sempre, todas as áreas, está sempre ele falando para a palavra, indicando a palavra, te indicando o caminho que você deve andar. A palavra de Deus, ela não muda. Deus e a sua palavra permanecem íntegras. Vai para o 6, no mesmo livro, João 6, 66. João 6, 63, desculpe. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e vida. A palavra sem o Espírito, ela não é nada. Mas a palavra que nós temos recebido, elas são Espírito e vida. Então vamos sempre para a palavra. Ah, tá difícil. Dentro da minha casa tá difícil. Ah, no meu trabalho tá pior ainda. E quando eu chego na igreja, de vez em quando tem uma coisa. Queridos, repreende no nome de Jesus. Não deixa Satanás te atormentar. Porque não é a vontade de Deus. Amém? Se tem alguém te atormentando, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa dos irmãos, não é culpa de Deus. É Satanás. Amém? Mas diga, o maior habita em mim. O Espírito Santo está em você. Se você já confessou Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Então, ele é o seu facilitador. Ele facilita a tua rotina, ele levanta pessoas para te ajudar, ele levanta pessoas para te aliviar, para te favorecer. Ele te livra do mal. Amém, queridos? Então, Deus, ele não tem culpa de nada, é tudo de Satanás. Pode jogar tudo para ele é mal mesmo. Vamos lá para Apocalipse 22, 6. Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ó Senhor, ó Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas palavras, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo.
Então ele me disse: Vê, não façais isto. Eu sou conservo teu. Os teus irmãos, os profetas e os que guardam a minha palavra desse livro, adora a Deus. Disse-me ainda: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. É forte, né? O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, ele repete, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que levam as suas vestiduras, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Amém, queridos? Bem-aventurado somos, se perseverarmos. Ele está dizendo: venho sem demora. O fim está próximo. Estamos vendo os sinais que o fim está próximo? Estamos vendo. Coisas difíceis, essa pandemia, e ainda isso é o princípio das dores, mas vamos perseverar. Que Deus, ele não vai deixar a gente aqui sofrendo. Pode ter certeza disso, amém? Ele não vai te deixar nessa terra sofrendo. Não é o plano de Deus. Ele tem um escape. Diga: Deus, ele tem sempre um escape. Vamos voltar para João 5,39 e depois Tiago 1,21. E o louvor vai se aproximando, que a gente vai terminando. Amém? Eu queria que cantasse aquele primeiro louvor. João 5,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é que nenhum de nós nos percamos. A vontade de Deus não é que a gente esteja titubeando. Um dia está forte, outro dia está fraco, um dia eu caio, outro dia eu me levanto. É melhor a gente permanecer levantado. Porque vai que Jesus volta e você está lá caído. O caído que eu estou dizendo é desviado, é perdido mesmo. Eu perdi a visão, não sei mais como voltar. Hoje é o seu dia. Amém? Se você está nessa situação, se você está afastado, se você está frio, você vem que a gente vai orar por você. Vamos ler o último versículo da noite, Tiago 1,21. Tiago 1,21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Amém? Vamos acolher com mansidão a palavra de Deus no nosso coração, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Vocês receberam, queridos? Eu recebi, mesmo ministrando para vocês, eu fui muito edificada. Amém? Então, tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus, ou que está frio, ou que se afastou e não está sabendo como voltar. Se você estiver nessa situação, levanta a sua mão e vem aqui que eu vou orar por você. Todo mundo crente? Todo mundo salvo? Estou sentindo firmeza não. Vamos lá, igreja? Todo mundo crente? Todo mundo salvo? Todo mundo cheio do Espírito? Se você não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda e você quer ser revestido com esse poder, também pode vir aqui. Tem alguém? Todo mundo já cheio do Espírito? Amém? Então, glória a Deus. Tem alguém que precisa de oração para cura? Ou quer orar por alguém que está precisando de oração para cura? Todo mundo sarado, curado? Oh, glória! Essa é uma igreja saudável. Amém?
Fique feliz por esses resultados da palavra de Deus. Fique feliz em você estar recebendo, sendo edificado, crescendo no Senhor. E não vai ser diferente nos dias que estão por vir. Amém, queridos? Então persevera. Persevera no caminho do Senhor. Eu posso te dizer, com certeza, existe um galardão. A gente não leu agora em Apocalipse 22, depois você lê novamente em casa e medita. Apocalipse 22. Você pode ler todinho, para Deus trabalhar mais coisas dentro de você. Existe um galardão nos esperando lá no céu. Então vale a pena. Vamos ficar de pé? Vale a pena perseverarmos. Vale a pena permanecermos firmes. Vale a pena fazer o que Hebreus 10 estava falando. 23. Hebreus 10, 23. Espera aí, para não dar um versículo errado. Isso. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a nossa confissão de fé. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Eu queria orar por vocês e o louvor vai cantar um louvor e depois a Rayane vem e termina. Mas eu queria que você adorasse ao Senhor, entendendo o que você está cantando. Aquele primeiro louvor que vocês cantaram. Esse louvor, eu escutei uma vez, esse louvor é Bíblia pura. Então, você escuta, você canta, meditando no que ele está falando. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra, Pai, em nós implantada. Nós acolhemos com mansidão tudo que o Senhor nos falou nessa noite e declaramos frutos abundantes, Pai, na nossa caminhada em todas as áreas. Em nome de Jesus, eu guardo, Pai, a nossa família, as famílias da igreja com a Tua palavra, Pai, que eles estejam fervorosos, sempre, Pai, servindo ao Senhor de bom grado. Que eles nunca mudem, Pai. Que eles cresçam e avancem no que o Senhor chamou. Que eles edifiquem essa obra. Que a vida deles esteja edificada na rocha. Que eles alcancem o próximo, Pai. Que eles alcancem o que o Senhor nos deu como visão, 1% dessa região. Que eles alcancem o seu vizinho, o seu parente, o seu colega de trabalho. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, nessa semana, frutos abundantes na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, a palavra saindo da boca deles, Pai, com poder. Eles falando Tua palavra com ousadia. As pessoas sendo alcançadas, as pessoas sendo rendidas, Pai. Em nome de Jesus, vidas sendo salvas e resgatadas das trevas. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Vamos